boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre Graph7, que é uma ferramenta muito útil quando nós estamos a fazer a programação do nosso PLC. O Graph7 ele também pode ser denominado por SFC. E quais são as grandes vantagens ao utilizarmos o Graph7? Vamos ter uma maior facilidade na interpretação dos nossos programas. A nossa programação vai ser estruturada e sequencial, e o Graph7 é ótimo para projetos mais complexos, porque nós conseguimos garantir que quando estamos a passar de uma etapa, ou seja, em determinada etapa nós fazemos uma determinada ação, e só quando essa determinada etapa chega ao fim é que nós conseguimos saltar para a outra. Nós já vamos fazer um exemplo mais para a frente, vocês depois vão ver, vamos fazer um exemplo no TIA Portal da grande utilidade de utilizarmos o Graph7. Uma coisa muito importante, nós falamos nos PLCs da Siemens ao longo da nossa formação, é preciso ter em conta que nem todos os PLCs permitem programar em Graph7. Ou seja, temos aqui, por exemplo, o PLC US7200, ele não permite programarmos diretamente em Graph7, enquanto o S7300 e o S7500 ele permite que nós consigamos criar os blocos em que temos o Graph7 no próprio TIA Portal. Vocês já vão ver um bocadinho depois a diferença entre uma situação e outra. Aqui, voltando aqui atrás, por exemplo, este exemplo aqui nós podemos ver no TIA Portal. Isto aqui, temos aqui o nosso Graph7. No entanto, por exemplo, o S7200 não nos permite criar este tipo de programação. No entanto, nós podemos, apesar do S7200 não nos permitir criar o Graph7, nós podemos tirar as nossas equações, desenharmos nós o nosso Graph7, por exemplo, num papel, e tirarmos as nossas equações e depois inseri-las no nosso programa. Nós já vamos ver então como é que podemos também fazer isso. Agora vamos ver aqui o que é que, por exemplo, quando nós temos um Graph7, o que é que aqui é importante saber. Uma das coisas mais importantes são as etapas e as transições. É preciso ter isto em mente. Ou seja, aqui nestes quadrados onde nós vemos os nossos números 1, 2 e o 3, eles são as etapas. Ou seja, em cada etapa é onde nós vamos associar uma determinada ação. Ou seja, aqui, por exemplo, na etapa 2 temos, por exemplo, ativar um motor. A etapa 1, ou seja, a etapa inicial do nosso Graph7, podemos ver que elas são dois quadrados. Ou seja, aqui a nossa primeira etapa, habitualmente na primeira etapa nós não fazemos qualquer tipo de ação, não ativamos motores, não ativamos eletroválvulas, nada. A primeira etapa é uma etapa apenas de inicialização e habitualmente ela deve estar vazia. No entanto, pode-se associar ações à primeira etapa, mas habitualmente o que nós fazemos é a primeira etapa, ela nunca tem nada. Ou seja, depois aqui, também falamos nas etapas, e aqui as transições. As transições vão ser nada mais nada menos do que qual é a condição que nos vai permitir saltar para a segunda etapa. Ou seja, vamos supor que nós estamos aqui na primeira etapa, nós acabamos de inicializar o nosso PLC e agora queremos passar para a segunda etapa. Então o que é que nós temos, que condições é que nós temos que ter para saltar para a segunda etapa? Ou seja, nós temos que estar na etapa 1 e temos que ter, neste caso aqui, vamos supor que o B1 é um sensor e vamos ter que ter o sensor B1. Ou seja, quando nós estivermos na etapa 1 e tivermos o sensor B1, a etapa 2 vai ser ativa e a etapa 1 vai ficar desativada. É desta forma que funciona o Graph7. Ou seja, estamos numa etapa, assim que tivermos a condição, aqui neste caso, que é chamada a transição, vamos poder saltar para a segunda etapa. Aqui nesta segunda etapa nós poderíamos fazer aqui, por exemplo, a ativação do motor, aquilo que nós desejássemos. Iríamos nesta etapa realizar uma determinada ação. Existem
várias opções nos nossos graph sets. Aqui, por exemplo, o exemplo anterior, nós tínhamos este graph set com 3 etapas, em que ele começava na etapa 1, tendo a condição B1 saltava para a etapa 2, e aqui neste caso da etapa 2 para a 3 e voltava neste caso à etapa 1. No entanto, nós podemos ter divergências e convergências no nosso graph set, ou seja, o que é que isto quer dizer? Aqui neste caso, vamos ver aqui este caso da divergência. Vamos supor que nós temos uma situação em que nós estamos aqui neste caso na etapa 1 e o que é que pode acontecer? Se tivermos uma determinada condição, ele vai neste caso para a etapa 2, ou seja, imaginem, vai ativar, por exemplo, o motor A. Seria aqui, por exemplo, na etapa 2. No entanto, se outras condições estivessem realizadas, ele iria saltar, neste caso aqui, para a etapa 3. Ou seja, ele aqui neste caso poderia escolher um destes dois caminhos, consoante qual fosse a transição que ele tivesse realizada. Neste caso aqui, nós não poderíamos ter as duas etapas em simultâneo, ou seja, quando nós estivéssemos aqui na etapa 1, assim que tivéssemos esta condição A ou esta condição A negado e B, ele iria saltar, ou neste caso para a etapa 2 ou para a etapa 3. Aqui a convergência é um pouco o oposto do que temos aqui neste caso na divergência, ou seja, se ele viesse para a etapa 1, ele iria, quando tivesse aqui neste caso a transição A, ele iria saltar para a etapa 3, ou então através da etapa 2, ele iria saltar para a etapa 3 também, se tivesse aqui esta condição de B. No entanto, nós podemos também ter etapas em simultâneo, que é aqui este exemplo, e aqui já podemos ver, aqui nós só temos, não vemos aqui aquelas duas barras como vemos aqui neste caso, neste exemplo, ou seja, quando nós temos estas duas barras aqui, o que nós podemos concluir que a partir daqui, ou seja, vamos supor aqui neste primeiro exemplo que é de uma divergência, quando nós estivéssemos aqui na etapa 1 e tivéssemos a condição A satisfeita, ele iria ativar, aqui neste caso iria ativar a etapa 2 e a etapa 3 em simultâneo. Este caso aqui de divergência já nos permite ter etapas em simultâneo. Aqui para a convergência vai ser exatamente a mesma situação. Agora, para passarmos aqui para a etapa 3, neste caso nós só iríamos passar para a etapa 3 quando tivéssemos a etapa 1 e a etapa 2 ativas. Ou seja, esta é a diferença entre este exemplo e este. É que aqui nós ou ativamos, por exemplo, duas etapas, ou precisamos ter duas etapas ativas para podermos saltar para a etapa seguinte. Outra coisa que nós podemos fazer aqui nos nossos graph sets é, por exemplo, fazer saltos nas etapas. Nós podemos, por exemplo, aqui neste primeiro exemplo à nossa esquerda, nós podemos ver aqui um graph set sequencial, em que nós temos aqui neste caso 4 etapas, é 0, é 1, é 2 e é 3, e quando chegarmos ao fim, ele volta, neste caso à nossa etapa inicial, o E0. O que é que nós podemos ter nos nossos graph sets? Vamos supor, aqui depois no exemplo à nossa direita, nós temos as nossas mesmas 4 etapas, em que quando chega ao fim ele pode voltar aqui à nossa etapa 0. No entanto, aqui quando nós estamos aqui na etapa E2, o que é que pode acontecer? Vamos supor que estamos aqui na etapa E2. O que é que vai acontecer se nós tivermos, por exemplo, esta condição, o T3 satisfeita? Se tivermos a T3 satisfeita, ele vai saltar aqui neste caso para a etapa E3. No entanto, se nós tivermos a condição T5, o que vai acontecer é que o nosso programa vai voltar aqui, neste caso, para a nossa etapa 1. Ou seja, nós podemos fazer estes saltos no nosso graph set. Podemos não querer que o graph set tenha apenas este sentido e pode ser necessário termos saltos nas etapas. Isto é possível fazer dependendo da situação.
vamos ver aqui um exemplo em que eu vou-vos demonstrar este exemplo aqui, por exemplo, no TIA Portal, e depois também vos vou explicar como é que podemos tirar as nossas condições caso o nosso PLC não permita programar em Graph7, que é o caso, por exemplo, do S7200. Eu tenho aqui no TIA Portal, tenho o S7500 aberto, ou seja, se permite-me programar em Graph7. No entanto, eu depois vou também explicar como é que vocês poderiam tirar aqui neste caso as equações para simplesmente fazê-lo se não tivessem essa opção. Então aqui este primeiro exercício, o que é que nós vamos fazer? Vamos supor que isto aqui é um tapete e nós vamos supor aqui que vamos ter aqui uma peça na nossa entrada, ou seja, aqui onde podemos ler Start, vamos supor que temos aqui uma peça, ou seja, essa peça vai detectar aqui neste caso o sensor B1 e ao termos aqui o sensor B1 ativo e ao pressionarmos aqui o S1, vamos supor aqui que o nosso S1 é um botão de arranque, ou seja, ao pressionarmos o nosso botão S1 e termos o sensor B1, o tapete vai começar a andar. Vai começar a andar e quando a nossa peça chegar aqui a meio do tapete, mais ou menos, ele vai ficar a detectar o nosso sensor B2. Ao detectar o sensor B2, ele vai abrir, neste caso vai ativar aqui este motor que vai abrir aqui, vamos supor que isto é uma cancela, vai deixar passar a peça. Quando o sensor B2 já não estiver a detectar a peça, isto vai fechar novamente e quando chegar ao fim e tivermos retirado a nossa peça, o nosso programa vai voltar aqui então ao passo inicial. Como podem ver, isto vai ser um programa que vamos ter aqui uma sequência, ou seja, a peça vai entrar, quando chegar aqui vai abrir, quando deixarmos de ter o B2 vai fechar isto, quando chegarmos aqui ao fim e tirarmos a peça, voltamos ao início. E como isto aqui é um programa sequencial, nada melhor do que aplicar aqui um Graph7 para experimentarmos então criar aqui este programa. Então vamos lá. Eu já tinha aqui adicionado o PLC no TIA Portal para não perdermos assim muito tempo. Então, agora aqui em programas vamos adicionar um novo bloco em que vamos aqui adicionar um function block e temos aqui a nossa opção graph. Como eu tinha falado, se tivéssemos, o que acontece? Se eu tivesse escolhido um S7200, esta opção não me ia aparecer aqui. Como temos um PLC da Siemens, um S7500, esta opção está disponível. Ou seja, vamos criar um bloco em Graph7. Ele demora um bocadinho a abrir. Ok, já temos aqui então, ele acrescenta-nos logo aqui neste caso a primeira etapa, já temos aqui o step 1. Vamos aqui neste caso, primeiro que tudo, vamos adicionar as nossas PLC tags, ou seja, vamos dar os nomes aos nossos sensores. Vamos pôr aqui neste caso, por exemplo, o B1 vai ser o nosso sensor 1, B2, B3 e vamos ter o nosso S1, que é o nosso botão de start. Depois vamos ter o K1, que neste caso vai ser o Q0.0, ou seja, o K1 vai ser o motor do nosso tapete e vamos chamar-lhe um M1, que vai ser o motor da tranca, ou seja, que vai deixar passar a peça ou não. Já temos aqui então todas as nossas entradas e as nossas saídas. Vamos então aqui ao nosso Graph7, ou seja, vamos adicionar aqui mais uma
mais uma etapa. E como nós tínhamos visto aqui neste caso no nosso programa, quando nós estamos na etapa 0, o que é que nos vai permitir passar para a próxima etapa? Vai ser termos o nosso S1 e B1, ou seja, vamos voltar aqui, ou seja, aqui nós ao abrirmos aqui, neste caso carregando ali naquele botão, vai-nos aparecer aqui a nossa transição, ou seja, nós vamos poder adicionar as nossas duas condições. Ou seja, o que é que nós precisamos para saltar da primeira etapa para a segunda etapa? Vamos precisar neste caso do B1, que é o sensor que indica que tem lá a peça, e vamos precisar do S1, que vai ser o nosso botão de start. Depois, quando nós estivermos aqui na segunda etapa, nós podemos vir já aqui, carregando aqui nesta opção, ele vai nos permitir realizar uma ação. Ou seja, o que é que nós vamos fazer quando chegarmos à etapa 2? Vamos fazer um set, ou seja, vamos ativar, e vamos ativar o quê? Vamos ativar o K1, ou seja, temos sensor, temos o botão de start, vamos chegar aqui à etapa 2, em que nos vai fazer set ao nosso motor. Uma vez que o nosso motor já está a funcionar, o motor do nosso tapete, voltando aqui mais uma vez, o tapete começou a andar, ele entretanto chegou a B2, ou seja, vai ser aqui neste caso a nossa segunda condição. Depois, quando terminarmos aqui o graph set, isto é possível simular e vocês vão ver a funcionar. Acaba por ser um bocadinho mais simples de percebermos aqui o funcionamento. Mas neste caso, o nosso motor arrancou, chegamos a B2, que é o nosso segundo sensor, ou seja, que indica que estamos a meio do tapete. Ou seja, chegamos a B2 e o que é que nós vamos querer que aconteça aqui na etapa 3? Nós poderíamos, aqui temos duas opções, poderíamos fazer set, neste caso, ao 1M1, ou seja, que iria recolher, neste caso, a nossa tranca, ou temos aqui outra opção que, aqui por exemplo no TIA Portal temos esta opção que é set as long as step is active. O que é que isto faz, este N? Este N o que nos vai fazer é, nós vamos, a saída vai estar ativa enquanto o step estiver ativo, ou seja, enquanto este step estiver ativo, a nossa tranca vai estar recolhida. Eu poderia aqui fazer, o que é que podíamos fazer? Tínhamos duas opções. Nós poderíamos, aqui na etapa 3, fazer set ao nosso H1M1, ou seja, que iria recolher a tranca, e depois na etapa seguinte poderíamos fazer o reset. No entanto, este N também é bastante útil, eu vou utilizar este N para não estarmos só a utilizar os sets e resets. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vamos chegar ao B2. Chegando aqui ao B2, ele vai ativar a etapa 3. A etapa 3 temos aqui o N, que nos vai ativar o nosso 1M1 enquanto esta etapa estiver ativa. Ou seja, aqui vamos acrescentar o B2 negado, ou seja, o que nos vai indicar que a peça, ou seja, a peça vai chegar aqui ao B2, o 1M1 vai recolher, quando a peça passar para a frente e o sensor B2 deixar de detectar, ele vai saltar de etapa e isto vai fechar automaticamente. Ou seja, é isso que vai acontecer aqui. Vamos detectar o B2, ele vai ativar o 1M1, assim que ele não detectar mais o B2, ele vai passar para o step 4.
como ele vai passar para o step 4, como nós temos aqui o N, isto vai mandar recolher, neste caso, o motor 1M1. Se nós utilizássemos aqui o set, como fizemos aqui em cima, mesmo saltando de etapa, ele não iria parar. Ou seja, tínhamos que depois fazer o reset. No entanto, como nós não vamos utilizar o N aqui, neste caso na etapa 4, nem precisamos de fazer nada. Ou seja, agora, como já temos aqui a chegada, como a peça já saiu do sensor B2, qual vai ser o próximo passo? Ele já saiu do sensor B2, o tapete continua a andar. Neste caso, vamos chegar ao sensor B3. Vai ser o próximo passo, vai ser chegarmos ao sensor B3. Quando chegarmos aqui ao nosso sensor B3, o que é que nós vamos querer que faça? Que o nosso programa faça? Vamos querer que ele pare o tapete, porque ele já chegou no último sensor. Ou seja, então vamos aqui. Como nós tínhamos feito set no início do nosso programa, aqui vamos ter que fazer reset. Ou seja, e aqui vamos fazer reset ao K1. Fizemos reset ao K1. Vamos acrescentar mais uma etapa, em que agora aqui vamos acrescentar o nosso B3 outra vez, ou seja, alguém tirou de lá esta peça. Pedro, deixa-me só ver o B2. Sim, assim, o B2, neste caso, deixa-me só aqui abrir aqui o PowerPoint. O que é que nós fizemos? Para tentar te explicar ao Pedro. O que é que acontece? Aqui, nós aqui, quando estávamos aqui na primeira etapa, em que ativávamos, aqui nós fizemos o set do nosso tapete, ou seja, nós demos uma ordem em que o tapete vai estar sempre a funcionar. Ele só vai parar quando nós dermos a ordem de reset. Aqui, quando a peça chegou aqui ao sensor B2, o que nós fizemos foi, em vez de utilizarmos os sets e os resets, nós utilizamos aquele comando que está disponível no TIA Portal, que é o N. E o N o que faz é aquela saída apenas vai estar ativa enquanto a etapa estiver ativa. Ou seja, esta etapa aqui, aqui na etapa 2 nós ativamos o nosso motor, certo? Quando nós atingirmos aqui o sensor B2, nós vamos ativar aqui a etapa 3. A etapa 3 o que é que faz? A etapa 3 vai ativar aqui neste caso o nosso motor 1M1, que é o motor da tranca. Esta etapa vai continuar ativa durante o tempo em que a peça demorar a sair da frente daquele sensor, ou seja, esta etapa vai estar ativa até a peça já não estar mais em frente ao sensor, porque o tapete está em movimento, ou seja, em determinada altura aquela peça vai sair da frente do sensor. Quando a peça sair da frente do sensor, ou seja, vamos ter esta condição, vai ser verdadeira, ele vai ativar o step 4. A partir do momento em que ativamos o step 4, esta saída aqui deixa de estar ativa. Vamos supor que isto aqui é um cilindro pneumático, em que ao utilizarmos o step 3 fica ativo enquanto tivermos a peça lá em frente, porque a condição que vai fazer o step 3 deixar de estar ativo e termos o step 4 é não termos lá a peça. Quando nós fizermos aqui a simulação, vai ser mais fácil. Precisamos do B2 fechado porque nos vai, ou seja, nós chegamos aqui ao B2, ou seja, indicamos que temos peça. Nós precisamos de ter o B2 negado, ou seja, indicar que já não está lá nada, para podermos transitar para a próxima
para o próximo step, senão como é que nós conseguiríamos saber que a peça já não estava em frente ao sensor? Quando a peça chega em frente ao sensor, vai fechar aqui este contacto, o B2. Assim que a peça vai fechar aqui, vai abrir aqui. Assim que a peça sair lá de frente, este contacto vai ficar a verdadeiro, porque vai voltar a fechar, ou seja, ele vai estar no estado natural que é de repouso. Pedro, quando... Sim, o B2 é a condição para o próximo step, para o step 4. Quando nós já estamos quase aqui a terminar o graph set, depois já vemos na simulação, se calhar fica mais simples de percebermos. Onde é que nós íamos? Ok, chegamos aqui. Neste caso já temos o nosso B3, chegamos ao nosso B3, paramos o nosso motor, o motor do tapete. Quando não tivermos o nosso B3, ou seja, alguém já tirou de lá a peça, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar para o step 1. Ou seja, aquilo que nós fizemos, temos aqui esta opção que é o jump, ou seja, que nos vai mandar novamente para o primeiro passo. Ou seja, nós chegamos à última etapa, desativamos o nosso motor. Quando alguém tirar de lá a peça, temos aqui esta setinha que podemos ver aqui, que está aqui o nosso S1. O que é que isto nos indica? Indica-nos que vamos voltar novamente para o primeiro passo, ou seja, vamos ficar à espera de o nosso sensor 1 estar ativo e o nosso botão de start estar ativo. Uma vez que já temos aqui o nosso graph set terminado, agora podemos começar aqui uma simulação em que vamos poder ver as etapas a estarem ativas. Aqui estamos a ver este exemplo no S7500. No entanto, quando terminarmos agora aqui de ver a simulação, eu vou-vos explicar como é que fariam se vocês quisessem fazer este mesmo programa mas para um S7200, que por exemplo, que não permite fazer esta programação em graph set, também é possível. Tínhamos é que neste caso sermos nós a escrever as equações, que é bastante simples. Vocês já vão ver como é que funciona. É assim, isto é das coisas mais habituais que nós podemos ver em indústrias, porque muitas vezes temos maquinaria que trabalha através de sequências, ou seja, uma determinada máquina que faz uma coisa e quando chegar ao fim vai efetuar outra ação. Ou seja, se nós formos, por exemplo, abrir um programa numa fábrica, um PLC numa fábrica, é bastante provável que a gente encontre graph sets, porque hoje em dia grande parte das programações são feitas em graph set, porque isto é bastante útil para criar programas sequenciais. Isto nós estamos a fazer um programa muito simples, no entanto, o graph set é recomendado neste caso para programas mais complexos, em que tenhamos muitas ações, neste caso, e que sejam sequenciais. Provavelmente, não sei se a emissão ficou má, é que provavelmente aqui neste caso o TIA Portal, ele deve estar a puxar um pouco pelo computador, como temos a parte da simulação ativa. Ele pode ter interferido com a transmissão.
só esperar aqui um bocadinho. Esta parte aqui do simulador ele demora um pouco a arrancar. Sim, Pedro, não, às vezes a falar seria mais simples, mas ah, infelizmente não permite o microfone. Agora, eu não sei se vocês já conseguem ver, se já está ok aí, neste caso o vídeo. Vamos adicionar aqui os nossos sensores. Então, temos o nosso S1, vamos adicionar o B1, o B2, o nosso S1 é o botão de start, temos os nossos três sensores, o B1, B2 e B3. Agora vamos adicionar aqui o nosso K1 e o M1. Ou seja, isto é só para a gente poder ver que isto aqui é parte da simulação. Como nós já descarregamos o nosso programa para o PLC, aqui estes óculos o que nos permite é ver, vai-nos permitir ver. Ok, faltou aqui uma coisa que eu me tinha esquecido. Nós criamos aqui o nosso programa do Graph7. No entanto, nós precisamos de chamar o nosso programa aqui no main. Ou seja, temos que arranjar aqui neste caso o nosso Graph7, o programa, o bloco onde nós criamos o nosso Graph7 para o main. O main é onde vai estar a ser executado. Este bloco aqui é onde neste caso foi aqui o FB1 que nós criamos, em que ele tem que ser sempre chamado aqui neste caso no main. Ou seja, uma vez que nós já o adicionamos aqui no main, agora vamos descarregar novamente para o PLC. Quando fazemos este tipo de alterações temos que descarregar as alterações para o PLC. Ok, já temos aqui tudo a verde. Agora vamos voltar aqui ao nosso... Este webinar vai ficar disponível aproximadamente 2 semanas. 2 a 3 semanas, creio eu. Ou seja, quando nós chegarmos ao fim, ele depois vai ficar disponível no campus. Não te sei dizer com toda a certeza, mas creio que será 2 a 3 semanas. Agora já estamos aqui, nós já ativamos aqui a nossa visualização. Nós já podemos ver que estamos aqui neste caso no Step 1, ou seja, o Step 1 seria, estamos à espera de termos uma peça no tapete e ativarmos o nosso botão de Start, ou seja, temos aqui o nosso simulador, ou seja, vamos ativar aqui, vamos pôr aqui a True, o nosso botão de Start já está aqui a True, a verde, já podemos ver, e neste caso o B1, ou seja, nós ativamos o nosso B1 e o nosso S1 e o nosso programa saltou neste caso para a etapa 2. Ou seja, a etapa 2, qual é a ação? Não sei, Pedro, não te sei dizer se realmente é da tua ligação, porque eu estou desconfiado que possa ser aqui neste caso do TIA, porque ele está a puxar o TIA, como tenho aqui o TIA aberto e depois tenho a parte da simulação aberta, ele pode estar a puxar muitos recursos do computador e depois aqui neste caso a parte da transmissão pode não estar a ser perfeita por isso. No entanto, depois no final do webinar ele vai estar disponível. Creio que tentem ver depois no campus. Ele está com muitos cortes agora, então a emissão está com muitos cortes.
É assim, se, como estamos a ver que isto está a ter muitos cortes, no próximo webinar que fizermos sobre, ainda vai haver um webinar este mês sobre o TIA, eu vou tentar aqui arranjar uma solução para que isto não aconteça tanto. No entanto, vamos continuar aqui neste caso com a parte aqui do nosso graph set. Um, como nós tínhamos visto, nós estávamos aqui na etapa 0, na etapa 1, e quando ativamos o nosso sensor, o B1, quando o nosso sensor B1 e o nosso botão S1 ficaram ativos, ele saltou aqui neste caso para a etapa 2, ou seja, a etapa 2 ele ativa o K1. Ou seja, se nós virmos aqui na nossa simulação, já podemos ver aqui que o nosso K1, ou seja, aqui neste caso, não sei se conseguem ver, que o K1 encontra-se a true, ou seja, o K1 está ativo, ele está a rodar, neste caso este motor, ou seja, o tapete está em funcionamento. Quando chegarmos aqui ao B2, vamos então aqui novamente à nossa simulação e vamos ativar o B2. Ao ativarmos o B2, saltamos aqui neste caso para a etapa 3. Ou seja, saltamos para a etapa 3, quando deixamos de ter o B2, ele saltou automaticamente para a etapa 4. O que aconteceu foi, nós chegamos ao B2, ele ativou aqui neste caso o 1M1, ou seja, que era de recolher a tranca. Assim que ele deixou de ter o sensor B2, passou automaticamente para o passo 4. Aqui neste caso o passo 4 ele não faz nada, a única coisa que vai ficar à espera, se neste caso o webinar depois quando estiver disponível no campus, se ele também tiver com cortes, eu faço um vídeo, aqui neste caso faço um vídeo para com esta parte aqui do graph set no TIA Portal. Caso eu depois vou dar um olho no vídeo no campus, se ele tiver com cortes, eu faço um vídeo aqui só para explicar esta parte do graph set. Não sei se perceberam tudo, no entanto eu agora vou explicar, mas como viram, criamos aqui um programa, este programinha mais simples, mas que acabou por ser uma coisa sequencial em que nós fizemos determinadas ações, uma por uma, ações simples neste caso, mas que se nós tivéssemos um mecanismo muito mais elaborado, o GraphSet seria uma ferramenta bastante útil para realizar esse mesmo programa. Eu vou fechar o TIA, que eu creio que seja ele que esteja, neste caso, a dificultar aqui a transmissão. Entretanto, não sei se agora de momento a transmissão ficou melhor, é provável que sim. Já estão a ver a transmissão bem sem cortes ou continua a dar aquelas falhas que estava a dar ainda há pouco. Eu creio que pois Pedro, eu creio que foi do eu creio que foi do pronto, neste caso foi mesmo o facto de termos o TIA aberto, porque o TIA acaba por puxar um bocadinho mais pelo computador. No entanto, eu era aquilo que eu vos tinha dito. Se o vídeo quando ficar no campo estiver com os cortes, eu vou fazer aquela parte do graph set no TIA Portal. Eu faço uma gravação aqui em casa a explicar e depois eu envio um comunicado a disponibilizar o vídeo.
Se agora está ok, perfeito. Era mesmo o Tia Portal, ele estava a puxar bastante pelo computador, e estava a interferir com a transmissão. Mas pronto, agora vamos ver também aqui como é que nós faríamos, por exemplo, se nós estávamos a ver aquele exemplo no S7500, como nós tínhamos falado no início do webinar, o S7, o S7 nós vimos no S7500, o S7200, por exemplo, não permite programar em Graph 7. Era aquilo que nós falávamos, não se preocupem. Eu depois vejo esta situação, se o vídeo não estiver ok no campus, para depois vocês poderem rever. Eu farei essa parte do Graph 7, um vídeo à parte e envio-vos para vocês. Agora, vamos ver aqui o mesmo exemplo, mas se nós não tivéssemos um PLC que nos permitisse trabalhar diretamente programar diretamente com Graph 7. Ou seja, isto é o mesmo exemplo, ou seja, estamos aqui na etapa 0, não acontece nada. Aqui a etapa 1, que é quando nós ativamos o nosso motor do tapete, ele salta para aqui para a etapa 1 quando tem o S1 e o B1. Quando depois estivermos na etapa 1, quando tivermos o B2, saltamos para a 2. Pronto. Este é o exemplo que nós tínhamos programado anteriormente. Agora vamos ver como é que tiramos aqui as equações para sermos nós a programar, caso não tenhamos a opção de programar diretamente no Graph 7. Ou seja, vamos aqui quais são as condições que nós temos que ter para estar na etapa 0. Ou seja, para estarmos na etapa 0, nós vamos ter... Quando é que a etapa 0 vai ser ativa? Ou seja, é mais fácil de entender assim. A etapa 0 vai ser ativa quando nós estivermos na etapa 4 e não tivermos o B3. Ou seja, estamos aqui a ver, quando tivermos... Aqui neste caso temos que criar memórias, atenção, que no caso, por exemplo, do S7500, como nós temos a possibilidade de programar diretamente no Graph 7, não precisamos de o fazer. No entanto, aqui para que tirarmos estas equações iremos precisar de memórias, ou seja, para armazenar a etapa em que... Para nós sabermos em que etapa é que nós estávamos, ou seja, isso aí vão ser dados por memórias, ou seja, aqui nós vamos ter 5 memórias, vamos ter M0, M1, M2, M3 e M4, que vai representar cada uma das etapas. E ou seja, aqui a etapa 0, ela vai ficar ativa, ou seja, vamos fazer set à etapa 0, quando nós estivermos na etapa 4 e não tivermos o B3, ou seja, estamos na etapa 4, não temos o B3, vamos fazer o set à etapa 0 e temos sempre que fazer reset à etapa anterior, ou seja, porque nós só podemos, neste caso aqui, estar em uma das etapas, ou seja, nós estamos na 4, a partir do momento em que não temos o B3, saltamos para a etapa 0. Vocês agora perguntam, ok, mas quando eu inicio o programa, neste caso o nosso programa, ele não está na etapa 4, ele tem que começar na etapa 0. Sim, é verdade. O que nós temos que fazer aqui também, neste caso, o PLC tem uma opção que tem um bloco que nos permite inicializar determinado tipo de variáveis apenas quando o PLC arranca. Por exemplo, os PLCs da Siemens é o bloco OB100. O que nós tínhamos que fazer era, no bloco OB100, nós tínhamos que fazer set, neste caso, ao M0. Ou seja, o que iria fazer era o PLC ia arrancar, ou seja, íamos inicializar o nosso PLC e, através do nosso bloco OB100, nós íamos automaticamente ativar a etapa 0, ou seja, o que nos iria indicar que quando iniciássemos o programa, que iríamos estar na etapa 0, que é isso que nós queremos, ou seja, quando nós vamos arrancar com o PLC, depois de fazermos a programação, queremos que o nosso programa esteja aqui na primeira etapa, na etapa inicial. Isto são tudo coisas que tanto no S7300 e 400 como no 1500 não é necessário fazer, porque o PLC faz automaticamente. No entanto, nós querendo fazer aqui, se quisermos fazer o nosso Graph 7 no S7200, vamos ter que programar estas opções. Ou seja,
nós iríamos programar no OB100, ou seja, no bloco de inicialização, um set, neste caso, ao AM0, ou seja, a etapa 0, e depois a partir daí iríamos arrancar, ou seja, então vamos supor, arrancamos o nosso PLC, estamos na etapa 0, quando é que nós vamos querer saltar para a etapa 1? Quando estivermos na etapa 0, ou seja, quando tivermos o M0 ativo, quando tivermos o S1 e o B1 ativo, ou seja, quando tivermos estas três condições, nós vamos ativar o M1 e vamos desativar o M0, ou seja, vamos fazer set a um e vamos fazer o reset ao outro, ou seja, quando estávamos na etapa 0, temos estas duas condições, vamos fazer set a esta etapa e vamos fazer reset a esta etapa. E depois aqui na etapa 1, o que nós vamos fazer, eu já vou depois mostrar mais para a frente, mas o que depois nós temos que fazer é, noutra linha de código, dizermos que neste caso que a nossa memória 1 vai ativar, neste caso o K1. Já vamos ver um bocadinho mais à frente, porque isto aqui neste caso tem que ser feito desta forma, depois temos que ativar as nossas saídas mais para a frente. Ou seja, já temos aqui então a parte do M0, da ativação do M1, agora o resto do programa seria todo igual, ou seja, nós estamos na etapa 1, neste caso dada pela memória M1. Quando é que nós vamos saltar para a etapa 2? Quando tivéssemos aqui neste caso o nosso B2, ou seja, iríamos ter a etapa 1, assim que tivéssemos o nosso sensor 2 ativo, iríamos fazer set à etapa 2, reset à etapa 1, estávamos na etapa 2. Estávamos aqui na etapa 2, quando já não tivéssemos o nosso sensor B2, iríamos saltar para a etapa 3 e fazer reset à etapa 2. Isto aqui, quando o graph set, quando temos de ser nós a fazer as equações, temos que fazer sempre desta forma, ou seja, estamos numa determinada etapa. Quando já temos a condição para saltar para a próxima etapa, vamos ter que fazer set à etapa seguinte e reset à etapa em que nós estávamos. Ou seja, para que nunca tenhamos mais do que uma etapa ativa. Aqui, temos aqui, neste caso, a última etapa, que é quando tivéssemos o M3 e, neste caso, o B3 ativo, iríamos fazer set à etapa 4 e reset à etapa 3. As nossas saídas fazíamos depois no final, não é obrigatório ser no final, podíamos pôr entre cada uma destas networks, podíamos meter logo aqui as nossas saídas, se assim o entendêssemos. Eu prefiro fazer as nossas etapas por ordem, ou seja, faço a etapa 0, a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e a etapa 4. E no final tenho aqui todas as nossas saídas que são ativadas por cada uma delas, ou seja, aqui neste caso o M1 vai, quando estou na etapa 1, vou fazer set ao K1, que é o nosso tapete. Quando eu estiver na etapa 2, vou ativar, aqui não é set, porquê? Porque é aquela condição que nós tínhamos falado, ou seja, isto aqui vai funcionar um bocadinho como aquele N que nós tínhamos visto, ou seja, quando a etapa 2 estiver ativa, ele vai ativar aqui o 1M1, ou seja, esta saída só vai estar ativa enquanto nós tivermos a etapa 2 ativa. Assim que o nosso sensor, o B2, deixar de estar ativo, ele vai saltar para a etapa 3, esta etapa vai deixar de estar ativa, este cilindro que trancava neste caso a peça, vai outra vez voltar à posição de repouso. Por isso é que aqui não é reset. É preciso ter atenção a isto. Quando nós fazemos um set, obrigatoriamente depois vamos ter que fazer um reset. Enquanto quando temos assim apenas este esquema aqui, como podemos ver, ele só vai estar ativo enquanto as nossas condições forem verdadeiras. Por último, na última etapa, na M4, que é quando tivermos o nosso sensor B3 ativo, vamos fazer o reset ao tapete. Ou seja, quando temos a peça no último sensor, nós queremos parar o tapete para que a peça não caia. Pronto, isto era uma das formas, por exemplo, de nós sacarmos as nossas equações. É um exemplo
é um exemplo simples, eu espero que tenham percebido. Se não, vocês tiverem ficado com alguma dúvida, depois também podem entrar em contacto comigo, eu posso tentar explicar com mais detalhe alguma das situações em que possam ter ficado com dúvidas. Eu vou deixar aqui um exercício, um segundo exercício que gostava que vocês, se, não é obrigatório, isto é apenas para vocês praticarem se assim o desejarem, em que vamos supor que esta máquina de furar, não é? E que vamos fazer um graph set para ela funcionar. Isto também é bastante simples, é um graph set com 3 ou 4 etapas, nada de mais. Se vocês puderem realizá-lo, seria bom para praticarem, para pôr em prática realmente se aquilo que tiveram, que neste caso que tivemos aqui a falar, se conseguiram assimilar. Qualquer dúvida, se quiserem fazer este exercício e também se tiverem qualquer dúvida, também podem entrar em contato comigo que eu explico. Agora, aqui o que é pretendido? Aqui, temos aqui um botão de start, o nosso botão on, e nós ao pressionarmos o nosso botão, vamos ativar o nosso M1 e o nosso M2, ou seja, o botão que vai meter o nosso engenho de furar a rodar, e este o M2 vai permitir que ele se mova para cima e para baixo, ou seja, ao pressionarmos neste botão ele vai arrancar e vai começar a descer, ou seja, ele vai começar a descer e vai atingir aqui neste caso o fim de curso baixo, ou seja, ele vai começar a descer, quando chegar à posição de baixo ele vai ficar na posição de baixo durante 10 segundos e passados os 10 segundos ele vai voltar à posição inicial de cima e depois volta, neste caso fazendo aqui o graph set, ele vai voltar à primeira etapa e vai novamente ficar à espera que nós pressionemos o botão on. Isto é bastante simples, ou seja, a primeira etapa, a etapa 0, não tem nada, ele para saltar para a etapa 1 vai precisar que nós pressionemos o botão on, ou seja, na etapa 1 vai ativar o M1 e o M2. Depois, quando ele atingir o fim de curso baixo, ou seja, que vai ser o sensor baixo, ele vai passar para a etapa 2, ou seja, que na etapa 2 vai ativar um temporizador que vai contar 10 segundos. Quando ele ativar quando o temporizador tiver contado os 10 segundos, ele vai passar para a etapa 4, neste caso para a etapa 3, ou seja, que vai ser voltar o engenho de furar para cima. Quando chegar ou quando ele atingir o fim de curso cima, neste caso o sensor que indica que está em cima, ele vai voltar para a primeira etapa, em que vai ficar novamente à espera que pressionemos o botão on. Isto era o exercício que eu gostaria que vocês fizessem e depois enviassem para mim, ou se tivessem alguma dúvida e se gostassem de fazer, podem entrar em contacto comigo se tiverem dúvidas sobre este exercício. Eu depois posso, se vocês estiverem muito interessados e quiserem fazer, eu também posso fazer o graph set depois do mesmo e tirarmos as equações, se vocês não conseguirem. Mas agradecia que fizessem, só também para ter uma ideia se realmente se ficaram aqui a par de como é que os graph sets funcionam. Sendo assim, terminamos por aqui. Eu vou, como eu tinha dito, eu vou verificar aquela situação se o vídeo no campus, se ele ficou com cortes ou não. Se ele tiver ficado com cortes, eu vou fazer aquela parte do TIA Portal, eu vou gravá-la aqui no computador e depois eu disponibilizo para vocês. Porque o resto do webinar, pelo que eu me apercebi, ele ficou bom. Só começou a ficar com cortes a partir do momento em que nós começamos a trabalhar com o TIA Portal. No entanto, peço desculpa por isso. O computador não aguentou. O processador não devia estar a conseguir, porque o TIA acaba por consumir alguns recursos. E aqui neste caso o software, o XSplit, também quando está a fazer a transmissão, acaba por também consumir bastantes recursos do nosso computador e ele
não estava a conseguir dar conta do recado. No entanto, eu vou falar com um colega meu só para vermos, vamos ver se o vídeo que vai para o campus, se ele está com cortes ou se ele fica sem cortes. Se ele tiver com cortes, eu faço esta gravação. Faço a gravação da parte do TIA e envio-vos para vocês terem também aquele exemplo. Depois, se quiserem também praticar, têm aquele exemplo como referência. Não sei se ficou assim alguma dúvida, alguma coisa que não tenham percebido aqui na parte das equações. Isto é muito normal porque há muitos sítios que não têm S7500 ou há muitos sítios a utilizar o S7200 e nós, por exemplo, queremos fazer um programa, queremos desenvolver um programa sequencial e o facto de não termos a possibilidade de programar em Graph 7 é mais chato. No entanto, nós podemos tirar as nossas equações a partir daqui, o que é bastante simples. Se vocês perceberam aqui a parte dos sets e resets, as memórias para ativar as etapas, é bastante simples. Foi, Pedro. Foi um problema, foi comum. Esse problema da live começar a bloquear foi por causa do TIA. Eu vou tentar, o próximo webinar sobre a TIA se calhar vou fazer no meu computador pessoal mesmo, que ele é um pouco melhor do que o computador da empresa, também para ver se não temos este problema. Mas eu estava a falar, Pedro, não sei se ouviste, se, se o vídeo que vai ficar disponível no campus também tiver com cortes, eu depois faço aquela parte do TIA Portal, eu gravo aqui em casa, tá bom? Não sei se ficaram assim com alguma dúvida. Se quiserem, se quiserem tirar aqui um print desta imagem, aos interessados que queiram fazer este exercício, tirem. É bastante simples, era aquilo que nós tínhamos falado. É pressionar este botão, ativa estes dois motores, ele desce, quando chegar abaixo conta 10 segundos, ao fim desses 10 segundos sobe, quando chegar acima, quando detectar aqui, volta à primeira etapa. Pronto, e se não houver assim mais nenhuma dúvida em relação aqui à parte dos grafsets, terminamos por aqui. Qualquer coisa já sabem, podem me mandar uma mensagem no campus ou tentarem me contactar pelo Skype que eu depois esclareço aquilo que vocês precisarem. Sendo assim, damos por terminado. Até à próxima.